Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje, ainda dentro de atmosfera, vai falar um pouquinho da composição, né, dessa atmosfera, tá? Então, a nossa atmosfera é composta, como eu falei lá na semana passada, por uma mistura de vários gases, que são o nitrogênio, oxigênio, os gases nobres como hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio, gás carbônico e vapor d'água. Sendo que a maior parte do ar, né, da nossa atmosfera, é composta por nitrogênio, com cerca de 78%, tá. Porém, né, o gás essencial para a sobrevivência da vida na Terra é o gás oxigênio, né, que está presente na atmosfera em cerca de 21%, tá. Esse gás, ele é importante para os seres vivos, porque é o oxigênio do ar que nós utilizamos na nossa respiração, né. Só que além disso, ele também, ele é capaz de permitir a combustão, tá, de alguns materiais, como madeira, papel, gasolina, o álcool, né. Então ele é responsável por manter o fogo aceso nesses materiais. E é isso que a gente chama de combustão, né. Eh, ele também, além dele, né, nós temos gases que também são extremamente importantes, né, como o nitrogênio, que se encontra na sua maior quantidade no ar, né, ele é muito utilizado por alguns vegetais e no nosso organismo para a realização, né, dos nossos aminoácidos, tá. E então, mas a gente não retira ele da natureza como ele está lá no ar, tá. Nós precisamos retirar ele da natureza, tá, consumindo um animal que consuma vegetais ou comendo diretamente os vegetais, como no caso aqui do cavalo ou do boi, né, que a gente comeria o boi, não o cavalo, né, que se alimenta de gramíneas. Então, nas raízes, principalmente de leguminosas como feijão, trigo, cevada, etcétera, existem bactérias que retiram esse nitrogênio do ar e fixam ele na planta. E aí, quando você come essa planta, você come junto este nitrogênio. A mesma coisa na carne do boi, da vaca. Quando elas comem a gramínea, elas comem junto o nitrogênio. E aí a gente come junto com a carne esse nitrogênio que elas eh, adquiriram, tá? Quando a gente elimina o gás carbônico através da nossa respiração, ele não vai ser perdido na atmosfera, tá? Ele vai ser captado pelas plantas, tá? Porque ele é essencial para a realização da fotossíntese, tá? Então ele é extremamente importante, né, na natureza, tá? Então, e é graças à fotossíntese que as plantas fazem, né, que o oxigênio é devolvido, né, para a atmosfera. Então as plantas elas retiram o gás carbônico para realizar a fotossíntese, tá, e liberam o oxigênio, que vai ser utilizado novamente para nós, ok? Qual é o grande problema? A ação do homem, tá, ela aumenta o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural, tá, que tem que acontecer, né, para que mantenha o nosso planeta aquecido no momento em que o Sol está do outro lado, tá?
Então, sem o efeito estufa, o nosso planeta, né, iria esfriar demais, né, pela ausência do Sol. Então, um lado ia ficar extremamente frio e o outro lado mais quente, extremamente quente. Então, ele é muito necessário, porque ele armazena o calor, né, e faz com que a Terra mantenha a sua temperatura e perca ela gradativamente. Só que o grande problema é que esse fenômeno está sendo intensificado pelo excesso de gases poluentes, principalmente o gás carbônico, né? Então, o gás carbônico que é eliminado para a atmosfera não vem só da nossa respiração, que é uma coisa natural, mas ele está sendo resultante de queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, né, e outros derivados, diesel, etc., né, queima de florestas, queima de pastagens, né, e isso cria um acúmulo desses gases na atmosfera. E aí a temperatura média da Terra, né, ao invés de diminuir, né, na ausência da luz solar, né, gradativamente, ela não diminui. Pelo contrário, ele está aumentando a média de temperatura da Terra. Né? A temperatura média da Terra está subindo cada vez mais. E com isso, você pode ter o quê? Né, problemas futuros, como, por exemplo, o desgelo das calotas polares, né? E se as calotas polares derretem, você vai ter um aumento significativo nas águas dos mares. Se aumenta significativamente a água dos mares, você vai ter inundação dos continentes, né? E, além disso, você tem o quê? A alteração do clima, né? Que está modificando, né? O nosso clima já não é mais como era antes, né? E modificando o clima, modifica as condições de sobrevivência na Terra também, tá? Então, o que fazer para que só exista o efeito estufa natural e não agravado pelo homem? A primeira coisa, tá, é retirar esse excesso, essa produção excessiva de gás carbônico que se tem hoje em dia, entre outros gases, né? Então, é, tentar eliminar ao máximo a produção dos gases poluentes e que ocasionam esse efeito estufa. Muito bem, esse ar, né, que a gente está acostumado, o ar da atmosfera, ele tem algumas propriedades. Porque toda matéria tem propriedades. E o ar, se ele ocupa um espaço, né, tem um lugar no espaço, tem massa e tem peso, ele também, né, tem as suas propriedades, ele também é matéria, tá? Como assim, professor? Ele tem massa, tem peso? Ué, se você encher uma bexiga e colocar ela sobre uma balança, ela vazia e ela cheia, a cheia de ar, que foi o que você colocou ali dentro, não vai pesar mais do que a vazia? Então, ela tem peso, portanto, esse peso é oriundo de uma massa, tá? Ocupa um lugar no espaço, claro que ocupa, né? Então, a experiência dessa semana que eu mandei para vocês em fotinho. Se você tem uma seringa e puxa o êmbolo dela, com a parte da onde encosta a agulha, encaixa a agulha, ficar aberto, o que, que vai encher ali dentro? De ar. Então, ali dentro não está vazio. Não existe um nada ali dentro. Existe o ar. E se ele existe ali dentro, ele está ocupando aquele espaço. Tá? Só que qual é uma propriedade dele? Ele é incolor. Né? Essa é uma propriedade do ar, ele é incolor, então a gente não vê, tendo a falsa sensação de que ele não está ocupando um espaço, tá? Para você ver se o ar tem peso, você enche duas bexigas, uma mais cheinha, outra mais vazia, amarra dois barbantes e prende num cabide e pendura esse cabide
em algum lugar sem encostar em nada, por exemplo, um ganchinho. Você vai ver o quê? Que a bexiga mais está com mais ar, né, puxa o cabide mais para baixo do que a outra. Isso prova de que o ar tem peso, tá? O ar exerce pressão, né? Existe essa experiência aqui que vocês podem estar fazendo em casa, que é bem legalzinha, né, bem bonitinha e super simples, tá? Porém, a própria seringa, quem tiver uma seringa em casa, pode fazer isso com a própria seringa, tá? A partir do momento que eu puxei o êmbolo e enchi a seringa de ar, se eu colocar o dedo na ponta, eu vou tampar a saída dele. E se eu fizer empurrar o êmbolo da seringa, eu não vou ter para onde aquele ar sair. Então, ele vai fazer pressão no seu dedo, ok? Muito bem. Toda a atmosfera é composta de ar. Se o ar exerce pressão, existe também a pressão atmosférica. Então, a pressão de todo o ar sobre o planeta, tá? Ela não é igual à mesma, né, com a mesma intensidade em toda a superfície da Terra, tá? Ela varia de acordo com a altitude e com a temperatura, tá? Então, nos lugares mais baixos, a quantidade de ar é maior, tá? Portanto, a pressão atmosférica também é maior. Nos lugares mais altos, a pressão atmosférica é menor. Por quê? Porque lá existe uma quantidade menor de ar, tá? Então, é proporcional. Quanto mais baixo, maior a pressão atmosférica, porque é maior a quantidade de ar. Quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica, porque existe uma menor quantidade de ar, ok? Como que se descobriu isso? Bom, quem descobriu, né, essa questão da pressão atmosférica e de como ela poderia ser medida, tá? É, foi o Torricelli, através de um experimento, né? E a partir desse experimento é que se construiu o barômetro. Então, barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica, tá? Então, aqui vocês têm a experiência dele, aonde dentro de um tubo ele usou mercúrio. E aí ele colocou, né, esse tubo com mercúrio invertido dentro de uma cuba com água e fora ar. Então, a pressão do ar, a pressão atmosférica sobre a água, fazia com que criasse um vácuo, né, um espaço sem ar, sem nada, nessa coluna de mercúrio. Tá? E esse espaço, né, o que sobrou de mercúrio, corresponderia a 76 centímetros, né, de mercúrio. Tá? É, uma outra coisa que acontece muito com o ar sobre a Terra é que a Terra é aquecida pelo Sol. Então, se a Terra é aquecida pelo Sol, o ar também vai sendo aquecido com o passar do tempo. O ar quente, ele é mais leve que o ar frio. Então ele tende a subir, né? Porque o ar vai esquentando, vai subindo porque vai ficando mais leve. O ar frio é mais pesado, tende a descer, tá? Então, o que a gente vê aqui? Correntes de ar, deslocamentos de massas de ar. O ar quente sobe, empurra o ar frio, ele desce, empurra o ar quente e vai formando uns ciclos, tá? Quando esse deslocamento de ar ele é muito rápido e chega a uma velocidade de 30 a 50 quilômetros por hora, tá? Você vai forma-se o que a gente conhece como vento, tá? E quando ela é muito elevada, então muito acima de 50 quilômetros por hora, então quer dizer, por volta de 100 quilômetros por hora ou mais, forma-se os furacões. Então agora a gente sabe o que é um furacão e o vento.
São deslocamento de massas de ar quente e frio que ficam girando em alta velocidade, ok? Então, ó, aqui na página 204 tem um pouquinho da história de Torricelli, que é aquele que fez o princípio do barômetro, né? A experiência que deu o princípio do barômetro, tá? Acho legal vocês estarem lendo para saber um pouquinho mais a respeito de Torricelli, ok? Bom, pessoal, com esse final sobre Torricelli e com o que passei para vocês hoje, tá? A gente termina a apostila do quarto bimestre. Vou pedir para que vocês preencham esses exercícios que vocês ainda não fizeram, tá? Não precisa fazer das experiências, a menos que vocês façam essas experiências. São experiências que vocês podem estar tranquilamente fazendo em casa, tá? Mas vou pedir para vocês responderem essas questõezinhas para deixar a apostila de vocês em ordem, tá bom? Ok? Uma boa semana para vocês. Se tiver qualquer dúvida, né, vocês podem estar me chamando, tá bom? No PV. Coloquem as atividades de vocês em dia, porque o ano está acabando, né? Eu acho que ninguém vai querer ficar de recuperação em dezembro, tá? Então, começa a correr atrás e colocar as atividades de vocês em dia, tá? Para não ficar nada atrasado. Um beijo bem grande para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.